Abra sua Bíblia em Mateus 8, 23. Quantos aqui estão passando por lutas, tempestades, chuvas fortes, enchentes espirituais? Muitos de nós, né? Mas nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre Jesus, aquele que repreende a tempestade. Amém? Aleluia. Abriram Mateus 8, 23. Diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então os seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, o ministério de Jesus, ele só vinha crescendo. Por onde ele passava, ele estava ali ensinando em Cafarnaum. E os milagres aconteciam por onde Jesus passava. E Jesus, então, ele para tudo isso, ele sai do meio da multidão. E ele, então, fala para os seus discípulos entrarem no barco, porque eles iam passar para a outra margem. Eles estariam indo para o outro lado do mar. E os discípulos, então, entram no barco seguindo Jesus. Discípulos quer dizer que realmente eles caminhavam com o seu mestre. Eles andavam com o mestre. Por onde esse mestre andava, eles viam tudo que o mestre estava fazendo. Eles participavam de cada milagre, de cada cura. Eles realmente puderam ver o poder que Cristo tinha naqueles dias, operando ali, e esse ministério crescendo. E o que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra é justamente quando a gente vai ler aqui sobre a perspectiva de Mateus. Jesus fala para eles, né, o que eles estão atemorizados, homens de pequena fé. E isso, assim, me chamou muita atenção, porque nós temos vivido dias muito difíceis, dias maus. E nós que caminhamos como igreja, nós que compartilhamos um com o outro, a gente sabe as lutas que cada um tem passado. Nós sabemos muitas vezes como está o nosso lar, como está a nossa família, a batalha no casamento, a batalha com o filho. Então não é diferente se nós trouxermos isso daqui para uma tempestade, se nós fizermos uma analogia com aquilo que é espiritual. Porque aqui o que estava acontecendo era uma tempestade. Ali o barco, em Marcos, fala que o barco ele estava se enchendo de água. As ondas elas ultrapassavam o tamanho do barco. E a enchente então ela entrou no barco. Aquilo que estava fora entrou no barco. Só que a minha Bíblia e a sua diz que Jesus ele estava ali dormindo no barco. E imagine só você, discípulo de Jesus, caminhando com ele, sabendo quem ele é, o que ele pode fazer, o que ele caminhava e era usado por Deus através do seu Pai, os milagres, as curas. Ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, ele opera milagres, sinais e maravilhas, do qual você está andando com ele. E você está vendo isso. E aqueles discípulos que estavam no barco, era assim. E eles sabiam quem estava dormindo naquele barco. Agora imagina eu e você, que estamos no meio de uma tempestade, estamos dentro de um barco, e eu sei que Jesus está dormindo no barco. O que você faria? Se você soubesse que Jesus estava ali dormindo no barco. O que os discípulos que caminhavam com ele fizeram? Então os discípulos vieram despertá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. E Jesus na mesma hora
o que ele fala para esses homens? Por que vocês estão com tanto medo? Jesus em si mesmo, ele sabia quem ele era. Jesus em si mesmo, ele sabia a sua identidade. Ele sabia que ele veio como homem, mas ele também sabia que ele era Deus. E que ele tinha o poder para operar milagres e maravilhas, e que ele só dava voz para a tempestade, e ele repreendia aquela tempestade. Então Jesus sabia quem ele era. Mas e esses discípulos que caminhavam com ele? Todos os dias caminhando com Cristo. E eles dizem para Cristo dessa forma. E além disso, se nós formos para Marcos, quer ver? Marcos relata já de uma outra forma. Marcos 4:38 relata essa mesma indagação, dizendo que os discípulos disseram: Mestre, não te importas que morramos? Aqueles homens sabiam quem estava no barco, mas será que verdadeiramente eles conheciam Cristo? Será que verdadeiramente eles conheciam na plenitude o poder de Cristo? Quem Cristo verdadeiramente era? Porque eu vou te dizer, se eu estou no meio de uma tempestade, eu sei que Jesus está dormindo lá na proa do barco, eu vou falar: glória a Deus, Jesus vem aqui, porque o Senhor pode acalmar essa tempestade, o Senhor pode dar voz para ela, e ela tem que ceder. Só que aqueles discípulos, eles indagaram com uma acusação. Aqui em Marcos diz exatamente isso. Não te importas, mestre, que morramos? Quem conhece Cristo não faz essa pergunta. Cristo, ele está no barco. Então, se eu sei que ele está lá, ele está dormindo, porque ele em si, ele sabe quem ele é, e tempestade não ia assustar Jesus, e não deveria assustar aquele que caminha com ele. Aquele que deveria se alegrar: essa tempestade é grande, mas Jesus está no meu barco. Eu vou ali acordar o mestre, porque o meu mestre está aqui. O meu mestre está comigo, e não há tempestade que ele não dá voz para calar. E em Marcos diz que ele repreende o vento, e ele diz ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o mar lhe obedece, e os ventos lhe obedecem. E essa passagem de Marcos diz que veio plena bonança. E o que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente para que aquele que conhece Cristo não é aquele que vem à igreja, mas aquele que conhece quem é o Cristo plenamente, na profundidade, e prossegue em conhecer, sabe, caminha com Ele, sabe que Ele é Criador de céus e terra, sabe que Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, sabe que basta uma palavra dEle, a voz que troveja sobre as águas, para dizer: cessa agora essa tempestade, para dizer: pare agora, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Por isso, no nome de Jesus, ele estava no barco daqueles discípulos, assim como ele está no lar daquele que habita com ele, daquele que caminha com ele, daquele que está debaixo dos princípios dele. Ele está. Sabe, lá na tua casa, aquela tempestade, aquele problema no seu casamento, ou com o seu filho, ou as drogas, ou aquele divórcio que só não foi assinado ainda. Ei, eu tenho para te dizer que você é discípulo de Cristo. E se Cristo está, tudo pode ser transformado. Essa tempestade tem que cessar. Ele repreendeu o vento. E o vento lá seria louco de não obedecer àquela voz que troveja sobre as águas. Só que muitas vezes nós podemos nos comparar com esses discípulos. Homens escolhidos por Deus, largaram tudo, caminhando com Deus, caminhando com o próprio Cristo dia a dia. Só que o medo foi maior do que a sua fé.
Quantas vezes na nossa vida, nas tempestades, no dia a dia, na provação, na situação que não muda há 20 anos, o medo tomou conta. O medo, ele paralisa. E ali, a primeira palavra que Jesus diz quando ele acorda: por que estão com tanto medo? O medo, ele paralisa você exercer a sua fé. A diferença entre aquele que tem Jesus no barco e não tem Jesus no barco é quanto eu entendo que eu exerço a minha fé de que Cristo está no barco. E não de que eu me atemorizo. E isso tem vindo sobre a igreja de uma forma onde a igreja continua acuada muitas vezes por medo. Nós não somos nada, verdadeiramente. Eu ia ter muito medo no meio de uma tempestade. Humanamente, nós não somos nada. Mas saber que o Cristo, e não era como nós que não podemos ver, eles estavam ali vendo Jesus dormindo ali. Então, se aconteceu isso com eles, o que acontece conosco muitas vezes? E sabe o que é exatamente a manifestação do medo? É eu dar plena convicção de que Deus não pode fazer. Eu estou tão atemorizada que o controle não está na mão de Deus. Porque se eu estou temendo tanto, é porque eu dou um veredicto de que Deus não pode fazer. Por que ele chama esses discípulos de homens de pequena fé? E a gente vem para a igreja, dia após dia, situação após situação, dificuldade após dificuldade, enfrentamos tantas batalhas. Quantos aqui há 10, há 20 anos têm enfrentado batalha? E as batalhas, elas não vão ser tiradas. Não, o Senhor vai te capacitar na batalha. O Senhor vai te dar as armas na batalha. O Senhor vai estar no teu barco. Porque se eu estou em Cristo, Ele está em mim. E nós precisamos fazer uso dessa fé. Sabe, uma fé ativa. Uma fé que faz com que Cristo venha e olhe para aquilo que eu esteja passando e dê voz para que tudo cesse. Só que muitas vezes nós estamos atemorizados. A nossa Bíblia diz que de repente, sabe esse de repente? Que está tudo indo bem, que está tudo caminhando, mas o de repente. E fala que no de repente veio, não foi qualquer tempestade, foi uma violenta tempestade. Agitou com uma violenta tempestade. Não sei se você já passou, está passando, mas eu sei que Jesus dá voz para repreender o vento. Jesus dá voz para aquietar o mar. E imediatamente tudo pode ser transformado. Basta uma palavra dele. E eu quero te dizer nessa noite, para você não andar atemorizado. Não ande atemorizado. Porque Jesus e você é a maioria contra qualquer coisa. Quando Jesus está no barco, não importa o que mais está acontecendo. Você não tem que colocar o medo em primeiro lugar. Você tem que exercer a sua fé. Sabe, essa semana o irmão não está aqui. O irmão Edmir, se ele tivesse, eu ia falar. Eu e a Simone fomos na casa dele. E assim, irmãos, no meio da igreja, não sei quem conhece o irmão, e o irmão está passando uma luta muito grande, não é a primeira vez. E o Senhor ministrou no meu coração, porque aquilo que ele está passando, eu passei 12 anos com meu pai. E o irmão, se você vê ele na igreja, se você não viu, você vai ter oportunidade de ver, uma fé genuína em ação. Sabe aquela fé ingênua como de uma criança? Nós estávamos falando isso com ele,
Porque muitas vezes a gente pega o diagnóstico de um médico e a gente joga na internet e a gente começa a ser atemorizado por coisas naturais, porque lá está escrito que não tem cura, porque lá está escrito que vai definhar, porque lá está escrito que não tem tratamento. E a gente que tem o Jesus no barco, a gente pega tudo aquilo que está lá escrito e entra para dentro do nosso coração, assim como aquela tempestade, aquela onda entrava para dentro do barco com Jesus ali. E a gente pega tudo aquilo que é natural e começa a caminhar atemorizado, esquecendo quem é o Cristo, o poder que tem no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder para vencer qualquer tempestade, há poder para vencer aquilo que você está passando, a sua dificuldade, o seu medo. O medo não pode ser algo, uma ferramenta, o medo não pode ser um ingrediente da nossa vida, a não ser para que a gente vença ele, a não ser para que me provoque a exercitar a minha fé. Eu preciso exercer a minha fé. Você precisa exercer a sua fé. A fé, ela é dada a nós, é dom de Deus. Só que ativá-la, exercitá-la, cabe a mim e cabe a você. Então eu vou escolher o que eu vou alimentar. Eu vou escolher todos os dias de frente com a batalha, de frente com a tempestade. O medo vai me paralisar e eu vou ficar naquele lugar, ou eu vou exercer a minha fé todos os dias, sabendo que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê que a gente está ouvindo? A palavra de Deus. A palavra que está sendo ministrada, a palavra precisa gerar vida, e a tua fé vai sendo gerada. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar todos os dias, e se eu estou alimentado, eu preciso caminhar por fé e não por vista. E ali eles tiveram plena calmaria. E eles estavam maravilhados, exclamando: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o teu Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Aqueles homens, Pedro, Tiago, João, estavam naquele barco, eram homens que conheciam aquele mar. Eram homens que sabiam pescar muito bem, mas nem toda a habilidade humana dele poderia repreender a tempestade. Às vezes estamos lutando as batalhas na nossa força, tentando repreender a tempestade, mas a tempestade, ela só obedece uma voz, que é a voz de Deus. É a voz dele que troveja sobre as águas. E nós estamos buscando na nossa força. Nós estamos buscando porque achamos que entendemos. Eu sei pescar, eu sempre pesquei nesse mar. Eu conheço esse ambiente desse mar. As minhas armas humanas não podem conter momentos de tempestades que vêm sobre mim, sobre a minha casa, situações, se eu não estiver entendendo quem está comigo. Quem está com você te faz ser a maior força. Quem está com você te faz ser a maioria numa guerra que é espiritual. Toda batalha, ela é vencida primeiro no espiritual. Só que nós parece que não estamos entendendo quem é Ele. Assim como aqueles homens que caminhavam com Ele, não entendiam quem Ele era. Sabe, quando a gente vem para a igreja, muitas vezes nós nos habituamos, nos acostumamos com a presença que muitas vezes nós criamos, de que Deus é assim. Deus, ele tem atributos, e nenhum deles pode ser, não podemos acrescentar algum ou tirar outro. Eu não posso achar que Deus é só uma coisa ou só a outra. Ele é plenitude. Eu preciso conhecer esse Deus na plenitude, sabendo quem Ele é, para que Ele dê voz. E Ele fala: aquieta-te agora, e ouve completa
bonança. Agora imagina só, Jesus acordando. Agora vamos para o outro lado. Primeiro os discípulos acordando, podia falar, alegria, glória a Deus, Jesus está aqui, acabou a tempestade. Tem que ser a voz profética da igreja essa. Jesus está comigo. Essa é a prioridade. Essa é a maioria. Só que os discípulos não fizeram isso. Agora você imagina Jesus acordando, Penha. Ai, meu Deus. Jesus acordando, olhando aquilo lá acontecendo. Será que Jesus, que estava ali mostrando realmente tudo que acontecia através dele, caminhando todo dia, todos os homens ali vendo o que Jesus era, o que ele podia fazer, ele ia acordar pensando assim, eles vão ficar com medo, eles vão, não, agora sim, agora essa batalha, eles vão exercer a fé. Jesus queria acordar e ver os discípulos que ele discipulou, que eram ali, estavam caminhando com o seu mestre, falando, agora não, Jesus está aqui, exercendo a sua autoridade, exercendo a fé. Jesus não queria ser acordado pelos homens que estavam atemorizados. Sim ou não? Eu acho que sim, gente. O medo nada mais é do que uma falta de confiança de que Ele pode fazer todas as coisas. E muitas vezes a gente tem esse medo porque a gente restringe Deus a fazer no meu tamanho, a mente dEle, o poder dEle, a soberania dEle, a grandeza dEle. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então eu não posso reduzi-lo àquilo que humanamente eu ia realmente tremer na tempestade. Mas a diferença, igreja, a diferença crente, a diferença do cristão é saber que Jesus enfrenta a batalha com você. E Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Quer tenha tempestade, quer tenha batalha, quer esteja na bonança. Ele está. A diferença de mim e daquele que ainda não conhece Jesus, de você e daquele que não conhece Jesus, é que Cristo habita. E por isso eu posso vencer batalhas que humanamente seria impossível. Só que eu preciso entender isso. Igreja, eu e você precisamos discernir. Precisamos tomar posse. Precisamos saber que Jesus, sim, Ele dá voz para acabar com qualquer desgraça. Só que é necessário conhecer Jesus na plenitude de quem Ele é. Às vezes nós dizemos que nós caminhamos com Ele, mas nós não confiamos o suficiente. Será que nós caminhamos o suficiente? Eu quero que você pense. O que você está passando, quantas vezes você já imaginou que não tem jeito? Que nada acontece? Que não vai sair disso? Que é sempre do mesmo jeito? Muitas vezes. Por quê? Porque eu não confio no autor e o consumador da minha fé. Aquele que pode, que tudo é possível àquele que crê. Então você tem realmente crido? Você tem confiado no eterno, no soberano, no autor da vida e da morte? É Ele que dá, é Ele que tira. A tempestade, ela é barulhenta. Ela entra para dentro muitas vezes de nós mesmos. Ela entra. Mas nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos nos posicionar, sabendo que o medo não pode me paralisar. Enquanto o medo te paralisa, o que a fé faz com você? Ela te faz avançar. Ela te faz trazer à existência o que não existe. A existência, irmão. Sabe, lá na tua casa? Ah, mas ninguém está buscando. Você está lá. Se você entendeu, a fé vai fazer avançar e vai alcançar a tua esposa, vai alcançar o teu filho, vai alcançar gerações. Eu creio nisso. Nós precisamos crer nisso, senão o que estamos fazendo com aquilo que Jesus depositou em nós? Se não exercemos a nossa fé nem dentro da nossa casa.
Deus, Ele muda a história. Ele é um Deus que dá filho a estéril. Ele é um Deus que tira o homem da cova, que tira o homem da fornalha. Ele é o Deus que ressuscita mortos e ainda é um Deus que chora pelo seu amigo. Olha a grandeza, a plenitude, a totalidade desse Deus. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer e prosseguir em conhecer, porque você vai entender que você não tem que andar atemorizado por coisa alguma, porque o teu Pai, o Deus que criou todas as coisas, Ele deu o seu único Filho e habita em você para transformar você em qualquer situação. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus que ressuscita mortos. Esse é o Deus que dá vida. E essa vida que Ele dá é abundante. E essa vida que Ele dá é eterna. E não há impossível para o Senhor. Não há impossível para aquele que crê somente em Cristo. Ei, igreja, nós precisamos nos levantar, nós precisamos exercer a nossa fé, uma fé genuína e não uma fé fingida, como a Bíblia também cita. Uma fé genuína, ela opera, ela crê em Cristo verdadeiramente e por isso ela é ativada todos os dias. E sabe quando mais a gente exerce a nossa fé? É na tempestade. Porque quando está tudo bem, a gente se acomoda. Sim ou não? Precisamos caminhar por fé e não por vista. Sabe quando você olha do lado e a onda está gigante e o barco está enchendo de água e não tem o que eu fazer, é aí que Jesus age. Porque quando não tem mais o que eu fazer, talvez é a hora que eu vou correr e clamar: Jesus, salva-nos. Jesus, se o Senhor não for, todos vão perecer. Eu quero te dizer que se você e eu não entendermos que se não for Jesus na nossa casa, especificamente eu quero falar da casa, porque da casa flui para a igreja, da casa flui para a igreja e para o bebedouro, e para o Brasil, e para as nações. Em nome de Jesus, traga Cristo para ser a rocha da sua casa. E a partir dele, nenhuma tempestade vai entrar e derrubar essa casa. Mateus 7:24. Diz assim: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e o quê? As pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, igreja. Jesus precisa ser a rocha inabalável, onde você edifica o seu casamento, onde você edifica a criação dos seus filhos, onde você edifica o seu chamado, onde você traz vida na sua casa. E de lá, de dentro da sua casa, o Senhor vai fazer resplandecer no templo, o Senhor vai fazer resplandecer fora do templo, na nação e nas nações. Então construa. Ah, mas isso é demasiadamente difícil. Exige muita renúncia. Renuncie pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho que precisa crescer na presença, pelo seu casamento, que casamento é um só. Renuncie. E aí, quando eu construo a minha casa sobre a rocha, diz a Bíblia, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha que é Cristo. Cristo, Ele vive e reina, e Ele sendo o centro da sua casa, e você edificando os seus dias de casamento, os seus anos, as suas décadas, os seus filhos sendo criados e gerados, ensinados na palavra de Deus.
Isso não tem gente que vai bater e vai destruir. Não vai. Porque a Bíblia, ela se cumpre, a palavra de Deus se cumpre. E aqui também fala que veio com a mesma violência. Bateu com a mesma violência. Só que não caiu. Porque tem um alicerce que precisa ser edificado sobre o fundamento que já está posto, que é Cristo. Precisa edificar sobre o firme fundamento, que é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer trazer para a sua casa, vai alcançar a sua descendência, vai alcançar os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, porque no nome de Jesus, alguém vai contar essa história de que eu edifiquei uma casa e eu ensinei quem era o meu Deus para os meus filhos, e os meus filhos ensinaram para os meus netos, e os netos para os bisnetos, e vão falar, assim como quando Paulo falava dessa fé não fingida, porque tinha a avó Lloyd, porque tinha a mãe, e isso era ensinado. Em nome de Jesus, de geração em geração, eu creio nisso, eu quero viver isso. Você quer viver isso? Então você precisa se posicionar, nós precisamos nos posicionar. Precisamos tomar isso para nós, sabendo de que Cristo vive e Ele vive em nós. E por isso pode haver transformação, pode haver cura, pode haver libertação. Essa é a verdade do Evangelho em Cristo. Quando Cristo é o centro, o Evangelho transforma, Ele liberta, Ele restaura, Ele muda a história, Ele cura enfermo, Ele liberta cativo, Ele dá liberdade. Só que nós precisamos viver. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, igreja. Pratica no caminho. Não, por aqui eu não vou, porque meu Cristo não está lá. Por aqui eu não ando, porque não agrada a Ele. Ah, mas eu vou levar aquilo que eu carrego. E por onde eu andar, por onde eu caminhar, a luz que habita em mim, ela precisa iluminar o caminho tortuoso, endireitar as veredas. É você. É você, cristão. É você, cristão autêntico. É isso que você é. E se não está assim, precisa voltar a ser. Porque eu posso estar desanimado, eu posso me achar incapaz, mas eu preciso voltar a ser quem Cristo diz que eu sou. A partir da identidade dele, você é. Você foi levantado por Ele, e Ele escolhe, Ele capacita para uma obra. No nome de Jesus, igreja, precisamos ir, precisamos pregar, precisamos colocar os cativos que estão presos, que estão cativos em liberdade. Só que primeiro Cristo precisa sempre partir desse vaso. Eu preciso ser um vaso de honra, um vaso limpo, um vaso que flui aquilo que Deus mandar fluir, aquilo que Deus falar, renuncia. Só que às vezes estamos mais preocupados com outras coisas. Estamos colocando os olhos na tempestade e não colocando os olhos em quem está dormindo na proa. Jesus é a diferença. Você poderia estar num barco à deriva, mas Jesus está com você. Jesus, Ele é aquele que habita. Amém. Ele é a rocha inabalável. Ele é aquele que está com você até o fim dos seus dias. Se você fizer a tua cama no mais profundo abismo, lá Ele está com você. Por isso, no nome de Jesus, igreja, não desdenha a grandeza desse Deus. Não se atemorize dizendo que isso Ele não pode fazer, de que não tem mais solução. Aqueles que persistem até o fim, perseveram até o fim, não deixam de crer que Jesus tem solução, que em Jesus eu posso todas as coisas. Aleluia.
Glória a Deus. 1 João 5:4, eu vou terminar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? O quanto você crê que essa é a vitória da tua fé, que através de Cristo, da tua transformação, você vence o mundo? A nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé que rompe barreiras, uma fé que constrange o meu medo. A minha fé, a fé do cristão, a fé da igreja, ela precisa ser maior do que os medos que a gente tem. No nome de Jesus. Porque precisa haver nesses dias uma ousadia na igreja. Precisa haver uma voz na igreja. Precisa haver na igreja uma igreja que avança. A fé faz a igreja avançar. O medo, ou talvez a falta de conhecimento da palavra que me faz perecer, faz eu recuar. Faz eu ser paralisado. E o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Então eu quero declarar isso para você nessa noite. Um espírito de ousadia. Um espírito de intrepidez. Para você exercer a sua fé na tempestade que você esteja vivendo, passando. Ou na de alguém que está com você. Em nome de Jesus, você crê? Eu creio. Então, se eu creio, Jesus te pergunta então, por que você está tão atemorizado? Tem uma palavra ali, tanto medo. Não é só medo não, é porque que está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Por que andamos tão atemorizados? Talvez porque precisamos parar e observar como Cristo andava com aqueles discípulos e talvez eles não observaram tanto, não conheceram tanto, não relacionaram tanto para saber a grandeza dele. Talvez a gente precisa parar da voz, porque a nossa alma muitas vezes nos domina, nos leva para lugares de aprisionamento. E aí então não tem mais o que a fé pode fazer, eu estou ali aprisionado. Não, eu preciso parar e dar governo à minha mente, para que eu possa então, não, mas espera aí. Se eu tenho um Deus que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que Ele é o meu pastor e nada me faltará, de que Ele está comigo até a consumação dos séculos, de tudo é possível ao que crê, e de que o justo viverá pela fé, e de que eu posso todas as coisas, e que se Cristo habita em mim, eu nele, eu estou sendo gerado nele e ele em mim, eu posso. Eu fui enxertado, eu fui adotado, eu sou filho. Se eu sei de tudo isso, por que estás atemorizada, igreja? Eu preciso te dizer nessa noite que você marche, que você caminhe, que você se levante da onde você estiver vivendo, qualquer caos, qualquer situação, nada é impossível a Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você se levante então para exercer a sua fé. A sua fé. Você lembra que, se a gente olhar por toda a Bíblia, tantos milagres, quase todos os milagres terminava falando o quê? Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou.